Agora sim, a gente está começando. Boa tarde, a gente está começando a nossa AEC Live. Hoje a gente vai falar sobre como as construtoras estão enfrentando o novo coronavírus. A série continuação da nossa cobertura especial sobre como o setor está se adaptando a essa nova realidade que se impôs aí para a gente no último mês e meio, mais ou menos. E como que as construtoras, as empresas do setor de construção estão se adaptaram e como estão se adaptando e como estão olhando para o futuro frente a esse problema que tá afetando a todos nós, né? Esse evento é uma realização do portal AEC Web e hoje a gente vai conversar com o Vinícius Benevides, que é diretor operacional da Dimensional Engenharia. Então ele já está na linha aqui com a gente. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Renato, tudo bem? Boa tarde, Vinícius. Como eu já tinha falado, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como as construtoras estão se adaptando. A gente já conversou com alguns representantes aqui, agora a gente vai ouvir um pouquinho do Vinícius e do trabalho que eles estão fazendo lá na Dimensional, né, Vinícius? Vinícius, primeiro, boa tarde. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente, disponibilidade aí para conversar com a gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Renato, e eu agradeço também ao portal Arquitetura e Construção pela oportunidade da gente estar divulgando o que a gente está fazendo e trocando ideias e visões com os stakeholders aí do setor. Acho que isso é importante no momento que a gente está passando. Legal. Eu acho que a primeira pergunta que eu vou te fazer é como que foi, como que a construtora enfrentou aquele momento, mais ou menos um mês atrás, né, em que o isolamento se impôs, né? Houve a necessidade de se impor um isolamento aqui para as nossas empresas, para a sociedade toda, né? E como que foram os impactos para a Dimensional Engenharia? Eu acho que, na realidade, todo o empresariado, né, o mercado produtivo e o mercado financeiro não estava levando muito a sério o coronavírus quando ele estava mais localizado só na China, né? E quando ele começou a entrar forte na Europa e causar diversos danos, diversos transtornos, o mundo inteiro começou a ficar mais atento e a gente aqui no Brasil, na Dimensional, não foi diferente. Então, assim, quando começou a ter os efeitos maiores na Europa, a gente visualizou que isso iria chegar no Brasil, iria chegar rapidamente e a gente tinha que começar a se estruturar e preparar em dois momentos. O primeiro, para o que a gente ia fazer assim que começasse as medidas de isolamento, porque pelo que estava dado e o que já tinha sido visto na Europa era inevitável. E o segundo, o que a gente ia fazer durante o isolamento e se preparar para o pós. Então, nesse primeiro momento, e a Dimensional, as lideranças da Dimensional estavam antenadas, acompanhando, muito próximo da equipe dos acontecimentos, e nós visualizamos que tínhamos que começar a adotar as medidas. Então, no primeiro momento, o que a gente fez? A gente usou o banco de dados que a gente tem de exames médicos periódicos e mais o registro dos funcionários e extraímos um Data Analytics para poder avaliar qual era o percentual de grupo de risco dentro da empresa e qual era o percentual de colaboradores fora do grupo de risco. Então, a gente fez essa extração no primeiro momento dessas informações e a primeira medida foi colocar em home office ou em férias já quem era do grupo de risco. Isso eu estou falando de mais de um mês atrás, lá para o dia 15 de março, a gente já estava antes de qualquer medida sendo imposta ou sendo adotada pelo governo, a gente já estava fazendo esse trabalho preventivo, colocando nossos colaboradores do grupo de risco em casa. E num segundo momento, que aí sim
com o agravamento da situação no Brasil, a gente já se preparou para colocar toda a força de trabalho que podia estar em casa, trabalhando remotamente ou então de férias. Então, desde que começou na Europa a se agravar, a gente que tem um setor de TI muito engajado, muito qualificado, e já estava com um processo maduro de transformação digital, a gente ainda teve que acelerar alguns projetos que estavam sendo escopados, aumentar link de internet, ver infraestrutura de equipamentos para os funcionários, que apesar da gente estar com esse projeto de transformação digital maduro, né, a gente assina digitalmente nossos contratos já desde o ano passado, a gente tem nossas informações acessíveis remotamente, via cloud ou via VPN. Então, a gente já tinha essa condição, esse ecossistema que possibilitava o trabalho remoto, mas, na prática, por uma questão cultural, a gente não adotava. Então, assim, foi uma decisão muito rápida e muito impactante de colocar a empresa inteira, todo mundo que podia, todo mundo que a gente tinha certeza que podia, todo mundo que a gente achava que podia, e todo mundo que a gente pensava que talvez pudesse em casa trabalhando remotamente. Então, só mantivemos fisicamente os serviços essenciais que a empresa presta e alguns contratos que não poderiam parar por algum motivo por causa do estágio em que se encontrava. Legal. E só para a gente ter uma ideia de escala, isso você está falando de quantos funcionários da empresa trabalhando, se movimentando para home office? Não, a gente, num dia, não tinha ninguém trabalhando em home office e 2 dias depois a gente tem 120 colaboradores plugados trabalhando na nossa cloud e trabalhando remotamente com ferramentas colaborativas. Então, a gente tem hoje 120 funcionários trabalhando de forma remota. Uhum. E quais foram os principais desafios aí que vocês enfrentaram vamos pensar nessa migração digital, né? Quais foram os principais desafios que vocês perceberam e que vocês enfrentaram e que vocês imaginam que superaram essas últimas semanas? Na verdade, a Dimensional estava num cenário de uma vantagem, talvez em relação a muitos players do mercado da construção, por causa desse projeto de transformação digital que já estava maduro, não só em andamento, como maduro. Então, a gente já tinha uma série de ferramentas que nos possibilitavam de fazer essa transição de uma forma menos arestosa, né? De uma forma mais fluida. Então, o maior desafio que a gente teve, na verdade, é em relação à infraestrutura de equipamento, da falta de equipamento, na verdade, de alguns colaboradores. Então, a gente teve que fazer regime de comodato, tiveram colaboradores que tiveram que levar o equipamento da empresa para casa. Então, assim, essa conexão que eu acho que foi o mais difícil. Aumentamos os links de internet da nossa matriz. Então, talvez esse que tenha sido o maior desafio, a parte de equipamento dos colaboradores em si, mais do que a infraestrutura da empresa, por causa das medidas que já vinham sendo adotadas. Na verdade, o caminho, falam que essa crise ela é transformadora, né? E ela em diversos aspectos realmente mas mais do que isso a gente visualiza que essa crise ela é aceleradora. Então, quer dizer, esse digital, essa questão toda do digital, não só no mercado da construção, como em toda a cadeia produtiva, ele já era algo posto, ele já era algo que era o futuro e era necessário. O que aconteceu agora foi uma aceleração de virar, ao invés de virar uma visão, que nem nós tínhamos, que a visão, que o caminho para ganhar competitividade no futuro era através da inovação e através da tecnologia e da digitalização dos processos, isso, ao invés de uma visão, virou uma obrigação, virou uma necessidade. E o maior drive do ser humano são dois. Um é o instinto de sobrevivência e o segundo é a necessidade imposta pela dificuldade, né? Então, eu acho que essa crise ela acelerou esse processo
porque veio a necessidade de sobrevivência, não só em termos de saúde, mas sobrevivência das empresas, e essa dificuldade de se trabalhar no mundo digital para quem não estava já com essa visão e se preparando para isso. Então, ela acelerou e é interessante que tem diversas empresas, né, de mencionar menos coisa, mas a gente escopou alguns projetos em dias que usualmente demoraria meses, né? E o nosso protocolo contra a Covid foi até um desses projetos que foram escopados em dias, quando o processo de maturação normal seriam meses de implantação de um protocolo. Então, eu acho que esse é o caminho da transformação. É mais aceleradora do que transformadora. Eu vou só lembrar aqui o público que está acompanhando aqui com a gente, que vocês podem mandar as perguntas aqui. Eu tô começando aqui algumas perguntas para começar a conversa aqui com o Vinícius, mas vocês têm o painel de perguntas, quem está acessando pelo computador, do lado direito tem o painel de perguntas. Manda as perguntas para a gente por lá, que a gente vai fazendo aqui, vai colocando vocês também junto na nossa conversa aqui com o Vinícius Benevides. Mandem as perguntas lá que a gente vai fazer as perguntas para ele ao vivo. Vinícius, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as obras. Qual foi o impacto a gente falou um pouquinho de escritório, né? Como que foi o impacto nas obras nesse último mês aí? Como que vocês se viraram aí para poder lidar com as obras? Primeiro, quantas obras vocês tinham, né? Mais ou menos assim, e como que vocês lidaram com esse impacto, né? A gente tinha mais ou menos uma dúzia de projetos em andamento aí, né, com intervenções físicas em andamento. E realmente você tem uma parte de canteiro de obra que é insubstituível, e a presença física desses colaboradores você não tem como prescindir, né? Então, o que nós fizemos? Nós analisamos o estágio de evolução de cada canteiro de obra. A primeira coisa que nós fizemos quando fomos para home office também foi disparar ofícios para todos os clientes, para poder abrir um canal de comunicação de o que eles esperavam, qual era a visão deles, o que eles imaginavam e o que a gente estava imaginando. Então, nós avaliamos caso a caso, e as obras que estavam em estágio que poderiam ser paralisadas, ser adiantadas férias dos colaboradores da mão de obra direta sem maiores transtornos, a gente fez isso. E as demais que estavam em algum momento crucial, que tinham alguma intervenção que não poderia deixar de ser feita, ou então os serviços essenciais que a empresa presta, a gente teve que continuar. E aí, para isso, o que a gente fez foi essa criação de um protocolo de prevenção e combate à Covid, com procedimentos e medidas de observância obrigatória nos canteiros de obra. Então, a gente acelerou, criou esse protocolo. Eu acho que, pelo que a gente viu, pelo menos em termos de Rio de Janeiro, a gente saiu na frente de estar fazendo esses procedimentos para poder resguardar a segurança e tentar continuar trabalhando com um menor impacto e com a maior segurança possível, né? A gente sabe que não tem como garantir uma segurança total, mas a gente tem certeza que com as medidas que a gente está estabelecendo e que são de observância obrigatória pelos nossos funcionários, que a gente tem grande chance de estar mitigando o ponto no nosso canteiro de obra. Legal, então eu já vou começar aqui com uma pergunta do Birajara. Em termos de obras paradas e obras naquele momento, né, das obras que vinham rolando. Hoje, quantas obras estão ainda andando e quantas estão paradas? Tá, a gente paralisou, como eu falei, a gente deu férias, porque acho que a quarentena, né, ela tem 3 anos, eu sou engenheiro, não sou médico, sou engenheiro, tenho 16 anos de formado, mas eu acho que todo empresário, todo executivo,
ele é um analista qualificado, né? Você não é um especialista, nós não somos especialistas em economia, não somos especialistas em medicina, mas nós somos analistas qualificados, nós conseguimos buscar informação, triar informação e formar a nossa convicção com base nessas informações disponíveis. Então, a quarentena, ela serve, né, para achatar a curva, né, essa curva de contágio, para que se preparem os hospitais, que se prepare o sistema de saúde pública. Ela serve para que se prepare e se planeje essa retomada, e ela serve também para a gente entender com o que a gente está lidando e qual é a dimensão dos impactos. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente optou pela maioria dos contratos que poderiam ser paralisados, que fossem paralisados, para a gente poder ganhar esse tempo e entender melhor o que a gente está enfrentando. Então, assim, desses 12 contratos, 13 contratos que a gente tinha em andamento, desses 13 canteiros de obra ativos, hoje restam 3 ou 4, reduzindo para 3, que continuam prestando. Então, tá respondida aí a pergunta do Birajara. O José Rafael Alvim, ele pergunta sobre exemplos práticos do processo de digitalização do canteiro de obras de vocês. O que vocês podem trazer, o que vocês trazem de exemplos, né, de exemplos práticos de digitalização dos processos no canteiro de obras? A gente tem 2 focos, né? Um que é a nossa gestão eletrônica de documentos. Então, de forma para... Primeiro, a gente tem isso, é algo que não vem já da transformação digital, é algo mais antigo, né, de todas as empresas de determinado porte, que é um ERP, né, um software que gerencia todas as atividades e concatena as atividades da empresa. Então, assim, a empresa já tinha há 10 anos um ERP, só que o nosso ERP é web-based, então, quer dizer, é acessível remotamente, e todas as obras utilizam esse nosso ERP conectado ao nosso servidor. Então, já os documentos, né, a gestão eletrônica de documentos, nós temos VPNs, que são links para o nosso servidor, e nós já estávamos, desde o ano passado, numa parceria com a Microsoft. A gente estava em processo de contratação do cloud da Microsoft. Então, a gente tem hoje funcionando na empresa um sistema de gestão eletrônica de documentos da Microsoft, que é a mesma, inclusive, que diversas corporações do governo americano utilizam em diversos dos seus órgãos. E hoje a gente tem rodando essa cloud da Microsoft, todos os nossos documentos, todos os nossos processos são digitalizados e na nuvem, acessível de qualquer smartphone, tablet ou notebook, e todo mundo trabalhando direto neles em tempo real. Então, assim, tanto canteiro de obra quanto a matriz, a gente conseguiu fazer isso. E mais em relação ao canteiro de obra, nós temos desenvolvido todos os nossos projetos desde o ano passado, eles utilizam a ferramenta BIM com colaboração. Então, todos os nossos projetos, a gente criou um departamento interno que a gente nomeou de Projeto e Construção Virtual, né, que é lá fora as grandes empresas usam o Virtual Design and Construction, né, que é o VDC, das empresas lá de fora, e a gente trabalha com essa base BIM, atuando ao mesmo tempo, quer dizer, você está conectado no mesmo modelo virtual da construção, tanto a obra quanto o escritório. Mas para projetos, a gente tem parceria com startup, que a gente faz a gestão dos projetos também. O projeto das nossas obras, todos hoje estão na nuvem, e eles têm uns protocolos de procedimento de acesso que tem uma plataforma de uma startup que a gente usa, que ela faz a gestão tanto dos projetos em digital, quanto ela valida as plantas que vão fisicamente para o campo, mas elas vêm com QR Code e que você pode escanear através do celular e verificar se aquela última versão, a versão que está
com o upload dela vigente na nuvem ou não. Então, assim, essa é uma parte da digitalização. E outra, a gente tem também, fechou uma parceria com uma startup americana a gente faz o acompanhamento remoto das obras com fotografia e videofilmagem com 360 graus, com câmera de 360 graus. Então, a gente tem toda a evolução da obra, o acompanhamento da obra. Hoje eu acesso do meu tablet a foto da obra com 360 graus, quer dizer, não é uma foto localizada, específica daquilo que quem tirou a foto está querendo que eu veja, então, ou que o meu cliente veja. Então, tanto nós quanto nossos clientes têm acesso ao estágio real da obra como se estivesse lá. Inclusive, pode adaptar ela num óculos de realidade virtual, você coloca o óculos e vai ver como se você tivesse inserido no canteiro de obra. Então, assim, eu acho que isso é alguma das coisas. Fora drone, né? A gente ganhou um prêmio de uma revista importante de engenharia, agora um prêmio de inovação, primeiro prêmio de inovação no segmento de infraestrutura, e a gente acabou ganhando aí com o nosso acompanhamento de obra e topografia aérea feita com drone e modelagem virtual dos terrenos que a gente faz na construção. Legal. Tem uma pergunta aqui do Renato Crossara. Ele está perguntando como, um aspecto mais prático, né? Como a Dimensional está fazendo, quais são as recomendações relativas a ferramentas de uso coletivo e os equipamentos e materiais que precisam ser transportados manualmente no canteiro, né? Quais são as preocupações e as recomendações para evitar o contágio? E pergunta também se os funcionários estão usando luvas e quais são as preocupações, especialmente com esses equipamentos, esses materiais que eles são manuseados por muitas pessoas, né? Sim, isso daí, agradeço a pergunta, muito, muito pertinente, e isso daí está tudo regrado nesse nosso protocolo. O que a gente fez? Dentro do protocolo, nós elencamos uma série de procedimentos de observância obrigatória nos canteiros de obra para prever esse tipo de situação. Então, primeiro, na entrada do expediente, na hora do almoço e na saída, a gente mede a temperatura dos colaboradores com termômetro digital sem contato e, com isso, é preenchida uma planilha de acompanhamento da temperatura. Quer dizer, temperaturas até 37,2 graus, o colaborador está liberado para o trabalho. Entre 37,2 e 37,7, a gente passa a fazer um monitoramento horário desse colaborador. E acima de 37,7, a gente dispensa esse colaborador, leva ele para casa através de veículos da empresa ou transporte individual, custeado pela empresa, sem usar o transporte público, e monitora esse colaborador para que, eventualmente, tenha que ser levado para uma unidade de pronto atendimento. Então, isso é uma das medidas. Outras medidas são diminuição da capacidade de colaboradores simultaneamente utilizando refeitório, vestiário, sanitário. Nossos refeitórios, inclusive, a gente fez uma demarcação, a gente inutilizou temporariamente algumas cadeiras do refeitório para ficar materializado visualmente que aquilo ali não pode ser usado. Tem um protocolo de distanciamento, todos os colaboradores têm a máscara em tempo integral, de preferência a PFF2 ou N95, que a gente tem tido dificuldade, mas temos buscado suprir as nossas obras e que não falte esse tipo de produto. Tem protocolo em relação ao compartilhamento de talheres é extremamente proibido, cumprimentos com toque também são terminantemente proibidos no canteiro de obra, e o compartilhamento de ferramentas, quando não é possível, a gente desenhou no protocolo que, tendo sempre álcool em gel, instrumentos de higienização, que seja procedido essa higienização completa antes da transferência das ferramentas e dos demais materiais. A gente também aumentou o número de uniforme, a gente mais que dobrou a quantidade de uniforme oferecida aos funcionários para que eles tivessem
a tranquilidade de não precisar repetir o uniforme durante a semana, então poder fazer essa higienização semanal. Distribuímos também os materiais para que essa higienização fosse feita. Então, assim, eu acho que em relação a essa pertinente pergunta, esses são alguma dos procedimentos que estão estabelecidos no protocolo. Legal, tem uma outra pergunta aqui. Vocês também têm obras contratadas junto ao poder público, né? Uma pergunta do Mauro Bonelli, ele pergunta, considerando o processo de aceleração dos sistemas digitais de gestão nas empresas, como que você enxerga a capacidade da administração pública de acompanhar esse processo? Quer dizer, a integração entre o público e o privado, né? As empresas, elas correram, vocês correram para poder fazer essa digitalização. A gente percebe que até o poder público, a gente percebe alguns bancos aí também se movimentando. E como que você enxerga essa capacidade das pessoas com quem, dos órgãos, das entidades com quem vocês se relacionam, de acompanhar esse processo? Isso é até uma pergunta muito interessante, né? E de alguém que com certeza tem conhecimento sobre o assunto, porque acaba que nesse tipo de situação acaba existindo um gap, tem um descompasso entre o que a iniciativa privada, né, e principalmente as empresas que estão se adiantando, né, nesse processo, estão com essa visão e estão com essa capacidade de investimento e de implementação. Então, essas empresas elas estão se descolando das demais empresas e muito mais ainda da capacidade do poder público. A gente sabe que o processo de maturação no poder público é muito mais lento, né? Então, isso acaba existindo um choque de cultura, que é um pouco inevitável, mas a gente entende o seguinte, que o privado, o particular, o empresário, ele tem que ser o vetor de mudança. Ele tem que ser o provocador e o instigador dessa mudança. Então, a gente teve algum caso prático, até teve cliente que a gente mandou uns ofícios com assinatura digital que foram enviados para o jurídico para saber se tinha validade. Teve cliente se recusando a assinar digitalmente, quer dizer, prefiro que a gente enviasse um formulário físico para poder fazer essa assinatura. Então, assim, existem barreiras e existem resistências. Eu acho que a gente tem que entender, compreender, mas lidar com elas e tentar superar. Então, a gente está fazendo esse processo e a gente entende que cabe a nós que estamos com a visão, a capacidade de ser um vetor dessa transformação e toda essa parte de digitalização, de processo e procedimentos também, eu acho que ela cria transparência, né? Em algumas obras nossas com o poder público, a gente criou sites específicos, está criando sites específicos de transparência. A empresa ela tem um programa de integridade muito forte, nós somos signatários do Pacto da Integridade do Instituto Ethos, e então a gente entende o seguinte, que a transparência é o caminho para que a gente consiga alcançar os objetivos e a forma de atuação que a sociedade está demandando. Então, a transformação digital, essa gestão eletrônica de documentos, elas são ferramentas que propiciam a transparência. Então, na nossa opinião, isso é um caminho sem volta, inclusive para o setor público. Isso pode demorar 6 meses, 1 ano ou 5 anos, mas a digitalização ela vai ser uma obrigatoriedade e a transparência vai ser uma consequência. Então, eu acho que esse processo ainda tem um pouco de vácuo de comunicação, de vácuo de visão, muitas vezes, mas que a gente está entendendo que vai começar a florescer no setor público também. Tem uma pergunta aqui do Carlos Stefano Silveira.
está perguntando sobre se a Dimensional está fazendo, se vocês estão fazendo algum tipo de renegociação de contratos com fornecedores, de repente prevendo aí uma possível redução no fluxo de caixa ou atraso de pagamentos por parte de algum cliente por causa da pandemia. Ou seja, renegociação de contrato com fornecedor. Como que vocês estão trabalhando essa questão com os fornecedores? Bacana a pergunta também. Bem, nas nossas metas, né, a gente estabeleceu algumas metas para a pandemia e uma delas a gente trabalha com uma gestão muito ativa da nossa caixa. Então, assim, aquela célebre expressão, né, cash is king, a gente leva ela ao pé da letra e então hoje o endividamento da empresa é nulo, é zero, nosso endividamento não existe e a gente sempre levou isso e eu acho que isso hoje é interessante até porque em relação às imobiliárias, às construtoras como um todo, eu acho que aquela crise econômica que a gente atravessou estava começando a superar, né, alguns anos atrás, ela pegou as empresas num momento mais frágil, no momento que as empresas estavam vindo de um boom econômico, com alavancagem mais alta, e aí a redução criou também um problema de estoque para todo mundo, então, quer dizer, você ainda tinha que devolver muitas vezes o dinheiro. Então, assim, essa alavancagem com aquele cenário de você ter um distrato mal regrado, né, sem estar regulamentado, isso criou um ambiente muito ruim para as incorporadoras e para as construtoras, e que hoje já é um pouco diferente, todo mundo vem, primeiro, desacelerado pela crise. Então, quer dizer, você agora bater num poste a 40 km por hora, o dano é muito menor do que você bater no mesmo poste a 120 km por hora, que era o que o mercado estava vendo aí há 5 anos atrás. Então, as empresas estão, no geral, menos alavancadas, construtoras, e com uma visão de caixa, uma gestão de caixa muito melhor. E no caso da Dimensional, a mesma coisa. Então, a gente tem provisionamento de longo prazo, de curto, médio e longo prazo. Então, os contratos que estavam assinados e os serviços que já haviam sido prestados não foram, em hipótese alguma, objeto de renegociação ou postergação de pagamento. Então, tudo que já tinha de serviço prestado e de fornecedor com expectativa de pagamento, isso não foi alterado. Por quê? Porque já estava provisionado. Essa gestão ativa do caixa já estava sendo feita. Eu acho que o empresário que entrou num desespero em março para pagar o salário do dia 5 de abril, ele não estava com o domínio completo do caixa dele e da empresa. Então, em relação aos fornecedores dos contratos que estavam em vigor com serviços já prestados, não mudou nada, inclusive o recebimento continua na mesma data e continua acontecendo. Já os novos contratos, as novas contratações ou os contratos de longo prazo, esse sim, com serviço ainda não prestado, esses sim a gente está revendo. Muitas vezes a gente está provocando essa revisão e tem até interessante de alguns fornecedores que também tem o contrário, né? O fornecedor que não está conseguindo por alguma questão entregar no prazo, a gente, ou então no preço, é até engraçado, a gente está construindo umas casas de alto padrão e tem umas formas para concreto aparente. E aí tinha uma programação de entrega de forma para concreto aparente no início do mês que vem. E a gente recebe um e-mail do fornecedor, quer dizer, uma das coisas talvez mais simples da obra, né? Forma de madeira para concreto. A gente recebe do fornecedor uma carta dizendo o seguinte: olha, Dimensional, a madeira, e aí você vê a interligação do supply chain global, como é que é hoje, né? A madeira que faz a sua forma, ela é plantada na Rússia, tá? A cola que une essa madeira, ela vem da Finlândia. E o fenólico que reveste a sua madeira, ele é americano. Então, a gente tem dois problemas aqui.
O primeiro problema é que eu não vou conseguir cumprir esse prazo, porque a madeireira na Rússia cancelou aí o embarque e a entrega do produto. E segundo, que por ter essa questão globalizada e por ter essa situação da moeda, da desvalorização do real, a gente também não vai conseguir manter o preço. Então, quer dizer, essa questão dos fornecedores é muito interessante, mas é caso a caso. É óbvio que a gente tem que renegociar aonde dá, renegociar preço, renegociar prazo de pagamento. Alguns casos, obviamente, vai ter que ser renegociado prazo de entrega dos materiais pelos fornecedores, mas assim, o nosso norte sempre foi serviço que está prestado, contrato que está em execução, a gente não renegocia porque a gente tenta fazer com os nossos fornecedores o que a gente gostaria que os nossos clientes fizessem com a gente. Então, a gente não gostaria de estar prestando um serviço, o cliente nos chamasse e falasse que vai pagar menos por aquele serviço que já foi prestado ou que está no meio da execução. Uma pergunta do Marcelo Gomes. Ele pergunta se existe alguma sinalização, uma percepção de vocês para o pós-Covid com relação a desinvestimentos na nossa área. Eu imagino que na nossa área ele fala do setor da construção, né? Como que você vê no pós-Covid o cenário econômico? Bem, a nossa visão do day after, né, do pós-Covid, que eu acho que é o que todo mundo está almejando, né, tá focando, é que a gente vai ter um primeiro momento no curto prazo. Acho que todo mundo, a maioria, meteu o pé no freio, né? Assim, vamos parar, vamos sentar em cima do caixa e vamos ver o que está acontecendo e como é que as coisas vão se desenrolar. A maioria dos projetos em andamento, eu acho que não vão ser paralisados. E assim, vai ter que se entender muito bem como vai desenrolar essa dinâmica. Por quê? Porque, por um lado, tem esse freio, né, de algumas, ou talvez da maioria das empresas, mas, por outro lado, no nosso segmento, o nosso segmento ele vai ser, e isso daí não só no Brasil, como no mundo e nas crises passadas, ele acaba sendo uma ferramenta de retomada. Por quê? Porque a gente trabalha com uso intensivo de mão de obra e a gente tem uma capacidade de geração rápida de emprego, bem como de absorver a base da pirâmide, que é o público mais afetado por qualquer crise de saúde ou econômica. Então, a gente vai ter, por um lado, uma postergação inicial desses investimentos, mas, por outro, a gente tem também um cenário macro que é muito interessante para a construção civil. Por causa da queda da taxa de juros. Hoje você tem a taxa de juros aí numa mínima histórica e que as projeções dos analistas é que pode chegar até a 2% no final desse ano, no meio do ano que vem. Então, com uma taxa de juros espremida, tanto os investidores que estão sendo remunerados pelo capital aplicado vão olhar para a construção, para o aluguel como um possível investimento interessante, bem como os próprios clientes diretos, né? O morador, o cara que compra para morar o apartamento, ele também vai passar a se interessar a pegar um financiamento com juros baixos ao invés de estar morando de aluguel. Então, isso daí pode ser um fomentador. E na parte da engenharia, né, acaba que os governos lá fora, e aqui já começou a se falar isso, o ministro da Infraestrutura já começou a botar em pauta um programa de investimento em infraestrutura como forma anticíclica, né, como uma medida anticíclica aí da crise. Então, acho que pode ter nos primeiros meses, de repente, essa queda de investimento, mas eu acredito que no médio prazo já, para a construção civil, para o segmento imobiliário e para o segmento de engenharia, vai ter vamos ser os primeiros a ser beneficiados pela retomada. Isso eu acredito.
A gente está caminhando aqui para o final, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui do Thiago de Oliveira, Thiago Doyle de Oliveira. Ele pergunta qual a sua sugestão. É claro que você está olhando, é de uma perspectiva de uma empresa grande, de uma empresa de grande porte, mas para empresas que começaram há pouco tempo e estão iniciando aí os processos no meio dessa crise, que tem menos recursos e menos caixa de longo prazo. Quer dizer, se fosse dar um conselho para essas empresas, qual seria, nesse momento, uma abordagem que você daria para essas empresas? Essa pergunta é muito inteligente, né? Porque a gente vê muito as pessoas falando, né, sobre como deveria se comportar, como deveria fazer, o que deveria fazer, até mesmo esse movimento de não demissão, não vamos demitir, e que a Dimensional até aderiu, o nosso sócio fundador nos inscreveu naquele movimento do grupo empresarial de não demita, né? Mas isso a gente está falando de uma empresa num processo amadurecido, já com 25 anos de mercado e com uma estratégia, uma visão de caixa diferenciado. Então, que a gente sabe que acaba não sendo a realidade. Então, quem está começando agora, quem está menor, né, e foi pego nessa crise mais fragilizado, principalmente no começo, né, porque eu acho que a questão de pequeno, médio, grande, eu não vejo as grandes empresas como mais capacitadas para atravessar a crise e as pequenas empresas como menos capacitadas. Tudo vai da visão do empreendedor e do modelo empresarial. Você tem grandes empresas que estão muito alavancadas e que são pegas nessa crise numa situação muito desfavorável, e você tem pequenas e médias empresas que estão com uma visão, uma gestão do caixa mais ativa, mais conservadora e no final das contas, o tamanho da empresa pode até ser um fator prejudicial para ela atravessar a crise, porque é muito mais fácil você adotar medidas, implementar medidas, escopar projetos e escopar pacotes de trabalho numa empresa menor do que numa empresa maior, né? Então, assim, o tamanho do negócio, ele te facilita a gestão. É a mesma coisa de você movimentar um bote e movimentar um transatlântico. Então, é muito mais difícil você manobrar um transatlântico para desviar de um obstáculo que se apareceu no meio do caminho do que você desviar o seu bote. Então, o que a minha sugestão para os pequenos empreendedores, para os novos empreendedores é o seguinte: tome as medidas que tenham que ser tomadas e tomem elas rapidamente e principalmente com o olho no caixa. Então, infelizmente, os pequenos empreendedores vão ter que tomar medidas que os médios e grandes podem ter uma preocupação com o social que o pequeno e médio, de repente, não vai ter. Então, assim, primeira coisa, se informe, utilize esse pacote de medidas que o governo está fazendo, tem que estar informado, são, sei lá, 30, 40, 50 medidas que já foram tomadas pelos governos, e isso daí tem um impacto, tem uma abrangência. Então, tem que analisar e ver o que dessas medidas tem aderência com o seu negócio e utilizar elas. Eu acho que tem que se ter um cuidado, porque diversas dessas medidas não são subsídios, elas são empréstimos, né? Você não pagar sua conta de luz por 90 dias. Tá bom, daqui a 90 dias você vai ter que pagar essa conta de luz. Você pegar um empréstimo para custear a sua folha de pagamento. Tá bom, daqui a 6 meses, que é o prazo de carência, e mais X meses, que é o prazo de amortização dessa dívida, você vai ter que pagar esses valores para o governo ou para o banco. Então, assim, eu acho que as medidas que têm que ser priorizadas são aquelas que estão sendo postas como subsídio de alguma forma, ou seja, que é um dinheiro que você não vai precisar devolver ali na frente. E tem que ser muito conscientioso na captação e na utilização desses créditos
que podem ter juros baixos, podem ter até juros zero, mas que não deixa de ser um endividamento. Então, acho que o pequeno empresário tem que ficar muito atento a isso, tomar rapidamente, mesmo que porventura sejam as medidas de demissão, de postergar investimento, de suspender um contrato de trabalho. Então, assim, acho que o foco tem que ser no caixa e na sobrevivência da empresa. Por quê? Porque se a empresa sobreviver, ela ali na frente vai chamar de volta ou os mesmos funcionários ou novos funcionários, mas a empresa sobrevivendo, ela consegue ser, no futuro, ali na frente, uma geradora de emprego. Então, não adianta você querer não cortar na carne agora, para quem não tem condição de poder fazer esse sacrifício, e se endividar, colocar a empresa numa situação que ali na frente você não vai conseguir se sustentar e você pode estar decretando a falência do seu grupo empresarial. Então, é melhor você sobreviver, e a empresa sobrevivendo, ela vai continuar sendo uma geradora de emprego. A minha dica é: olha para o caixa, prioriza a sobrevivência da empresa, toma as medidas rapidamente, tem que ser tomadas. Se tem investimentos que podem ser postergados, postergue, e muita cautela nesse momento, que é um momento de incerteza, né? Porque a diferença entre o risco e a incerteza é que o risco é quantificável. E o que a gente está vivendo hoje é a dificuldade de se quantificar, né? Quando a gente vai voltar, e quando voltar, como a gente vai voltar, porque eu acho que a discussão que está posta hoje, as pessoas estão focando muito no quando vamos voltar, e eu acho que estamos perdendo a chance de fazer um debate qualificado sobre o como vamos voltar. Então, eu acho que é a minha sugestão, visão, no caso de um pequeno empresário. Legal. Bom, a gente vai soltar agora uma enquete para o público, para a gente avaliar, para o público avaliar a nossa entrevista de hoje, a nossa live, algumas outras perguntas, mas eu queria te agradecer, então, eu queria mais uma vez te agradecer, Vinícius, pela sua participação. Foi bastante importante trazer essa visão, mais uma visão aqui de alguém que está lidando ali com o problema no dia a dia da obra, no problema no dia a dia da construtora, do escritório da construtora, e poder responder essas perguntas aqui para o nosso público, né, que também são questões compartilhadas por todo mundo, né? São problemas e são dores de todo mundo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, Vinícius, e deixar aí as palavras para você se despedir do nosso público, e mais uma vez, em nome do Portal IC Web, agradecer a sua participação. Não, obrigado. Eu que agradeço o Portal IC Web por essa oportunidade, né, de estar demonstrando as medidas que a gente está adotando, a visão da empresa, e de estar promovendo, eu acho que esse debate qualificado, pelo nível das perguntas, pelas pessoas que estão elaborando as perguntas. Eu acho que isso é importante, que a sociedade tenha essa conscientização, essa troca de visão, né? Eu acho que esse debate é muito importante para a gente formar opinião, melhorar nossa visão e ter uma visão menos anuviada ali na frente. Então, quer dizer, eu fico muito feliz de a gente poder trocar essa ideia e debater em alto nível, poder estar fomentando aí algumas boas práticas e algumas discussões. E agradeço a todo mundo também que prestigiou a nossa live. Tem muitos parceiros, tem muitos colaboradores, tem muitos amigos aí que eu acho que prestigiaram a live, e agradecer a todo mundo por ter prestado aí essa atenção e dedicado esse tempo. A gente queria também em nome do Portal IC Web, agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente aqui até agora.
Foi um prazer conversar com você, Vinícius. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. E queria convidá-los a continuar acompanhando, porque a gente está fazendo essa cobertura especial aqui no portal AEC Web. A gente tem notícias, entra lá no nosso portal, no aecweb.com.br. Assinem os nossos boletins, porque a gente está preparando notícias, a gente tem entrevistas, a gente está com uma série de podcasts. Inclusive, se vocês quiserem entrar no Spotify, por exemplo, e assinar lá a nossa conta no Spotify, podem entrar por lá, porque a gente também está com uma série de conteúdos aí que a gente está pensando justamente para ajudar vocês, para ajudar o setor e as construtoras a poder ter ideias de fora, né? Poder ter ideias diferentes, poder compartilhar essas ideias e soluções para que a gente saia cada vez mais, que a gente consiga sair rápido dessa e retomar o quanto antes, né, Vinícius? O Renato, nesse sentido, até coloco à disposição no site da Dimensional esse nosso protocolo que a gente comentou das medidas dos procedimentos. Ele tá disponível no site para download, é aberto, qualquer um pode entrar, baixar, e eu acho que é a nossa forma de tentar contribuir aí com a sociedade nesse momento, nem que seja também sendo com o nosso intelecto, com a nossa capacidade de gestão. É o que você falou, acho que a gente está vivendo um momento que é de bom senso e de consenso. A gente precisa praticar isso. Lembrando o site, o endereço do site? Dimensionalengenharia.com. Dimensionalengenharia.com. Então tá aí o recado, quem quiser pode entrar lá no site deles e acessar esse material que tá disponível, eles disponibilizaram aí. A gente confessa que a gente vai dar uma olhadinha também, porque parece bastante interessante. Bom, mais uma vez... Inclusive entidades do setor usaram o nosso protocolo de base até para criar uns protocolos próprios, então assim, é bem interessante, vale a pena. Legal, obrigado pela dica e mais uma vez agradeço a participação de vocês e a gente se vê nas nossas próximas lives. Até mais. Abraço, até mais.